Você já sentiu que a sua vida é apenas um sopro? Algo que se dissipa no ar antes mesmo de você conseguir fechar a mão para segurá-lo. Imagine agora, neste instante, que tudo que você ergueu com esforço, cada bem acumulado, cada projeto meticulosamente planejado, desaparecesse em um piscar de olhos. Se as paredes ao seu redor caíssem e o silêncio ocupasse o lugar do seu sucesso, o que sobraria de você? O que restaria quando o peso das coisas que você possui se tornasse apenas poeira? Muitas vezes, vivemos como se o tempo fosse um recurso infinito, mas a realidade nos escapa pelas frestas dos dedos. Existe um segredo guardado há milênios, escondido nas palavras do autor do Salmo 39. Ele descobriu uma verdade bruta, capaz de demolir a nossa falsa sensação de segurança e mudar completamente a forma como encaramos a morte e o sucesso. Você está pronto para descobrir a única coisa que realmente permanece de pé quando tudo ao seu redor falha? A resposta não está naquilo que você acumula, mas na consciência de quem você é diante da eternidade. Davi trava os dentes. Ele aperta os lábios com força, forçando o silêncio enquanto observa os ímpios ao seu redor. Cada palavra que ele guarda é uma pedra que ele empilha no peito. Ele tenta conter o julgamento, tenta manter a boca amordaçada para não pecar, mas o silêncio não traz paz. Pelo contrário, o silêncio se torna uma armadilha. O coração bate contra as costelas, um ritmo acelerado que não encontra saída. A dor começa a latejar, um peso que cresce a cada segundo de mudez forçada. Ele tenta ignorar, mas o interior arde. É como se brasas vivas estivessem sendo alimentadas pelo seu próprio esforço de não falar. O calor sobe pelo peito, pressiona a garganta e queima a língua. Ele tenta engolir a angústia, mas ela se transforma em chamas. Não há mais como conter o que consome sua alma. A pressão atinge o limite. Ele abre a boca, não por escolha, mas por necessidade de sobrevivência. As palavras irrompem, cortantes e urgentes, rompendo a barreira que ele mesmo construiu. Ele precisa soltar o que queima, precisa colocar para fora a verdade que o fogo interno finalmente libertou. O clamor rompe o ar. Davi não pede riquezas, não pede triunfo. Ele estende as mãos vazias e exige a verdade. Faze-me conhecer o meu fim, ele clama, sentindo o peso da própria finitude. Ele olha para as próprias mãos, espalmando-as diante dos olhos, e percebe a medida exata de seus dias. É pouco, é um sopro que se perde na vastidão. Ele compara a vida a um palmo, uma extensão minúscula de pele e osso que mal toca a eternidade. O choque é físico, o ar parece rarefeito ao seu redor. Ele compreende que toda a sua existência, com seus projetos e lutas, não passa de um nada diante da presença absoluta do Criador. Ele mede o tempo e o tempo encolhe. Ele tenta encontrar firmeza no chão, mas o chão parece ceder sob a clareza dessa revelação. A vida humana, antes vista como um monumento, agora se revela como uma sombra passageira, um rastro na areia que o vento apaga. Davi estremece. Ele vê a si mesmo como um estrangeiro, alguém que passa por um território que não lhe pertence. A grandiosidade de Deus torna a sua própria presença um detalhe quase invisível. Ele olha para o horizonte e entende, com uma dor lúcida, que a sua duração na terra é limitada pela própria mão que o sustenta. O silêncio agora não é de contenção, é de assombro diante da própria fragilidade. Davi observa a multidão. Eles correm em círculos, um movimento frenético que não leva a lugar algum. Homens amontoam moedas, empilham celeiros, cercam terras, como se pudessem ancorar o tempo em cofres de ferro. Eles se inquietam, suam sob o sol e perdem noites de sono, movidos por uma sombra que nunca alcançam. É uma corrida exaustiva. Eles agarram cada oportunidade, cada ganho, cada conquista, acreditando que estão construindo um legado de pedra. Mas o esforço é oco. Davi vê a fragilidade escondida nesse acúmulo. Eles juntam fortunas com mãos ávidas, mas não percebem que o próprio tempo já está escorrendo pelas frestas dos dedos. Quem herdará tudo isso? Eles não sabem. O destino é um desconhecido que aguarda na esquina. O trabalho árduo, a busca incessante pelo próximo degrau, tudo se dissolve em vaidade quando a luz do fim de tarde revela a verdade. A riqueza não é um porto seguro. É apenas uma sombra que se alonga e desaparece ao anoitecer. Eles investem a vida em coisas que não podem levar, e o custo dessa troca é o próprio presente.
O suor derramado no acúmulo é apenas um rastro na poeira, logo varrido pelo vento da história. Eles vivem como se o amanhã fosse uma propriedade garantida, esquecendo que, no final da jornada, as mãos vazias são a única certeza que todos carregam. O cenário muda bruscamente. O silêncio é interrompido pelo peso de uma mão invisível que pressiona o peito. Não é mais uma reflexão distante, é um impacto direto. Davi sente o golpe. A correção de Deus não é um sussurro, é uma força que consome tudo o que ele chamava de seu. Como a traça que devora o tecido mais fino, o castigo divino rói a superfície da existência humana. Aquilo que Davi considerava belo, o seu orgulho, a sua solidez, começa a desfazer-se. Ele tenta segurar as bordas da sua vida, mas os fios se rompem sob o toque da realidade. A força de seus músculos, a clareza de seu pensamento, a pretensa firmeza de seus passos, tudo cede. O orgulho é esmagado, não resta resistência. Ele cai de joelhos, não por derrota, mas por reconhecimento. Cada camada de autossuficiência é removida. A correção expõe o que está por baixo. Uma fragilidade absoluta, um vazio que apenas o Criador pode preencher. Ele olha para as próprias mãos, agora trêmulas, e percebe que a sua formosura se dissipa como poeira ao vento. O castigo não é um fim, é um desnudamento. Ele está sendo reduzido ao essencial. A máscara da vaidade cai, e o que sobra é apenas o homem, exposto, sem defesas, diante da soberania implacável de Deus. O peso é insuportável, mas é a única verdade que resta. O ar falta. Davi está no chão, cercado pelos destroços de tudo o que tentou controlar. O silêncio no quarto é pesado, uma pressão que empurra sua cabeça contra o solo. Ele tenta respirar, mas cada movimento dói. O vazio não é apenas um sentimento, é uma presença física que ocupa cada canto. Ele olha para as próprias mãos espalmadas contra o chão frio. Elas não seguram mais nada. O orgulho que antes o mantinha erguido desintegrou-se completamente. Ele fecha os olhos, esperando o próximo golpe. Mas o que encontra é uma quietude estranha. O desespero atinge seu ápice, forçando uma pergunta que rompe o isolamento. Se nada aqui permanece, onde está o suporte? A resposta não vem das paredes, nem do teto, nem de qualquer objeto terreno. Ele abre os olhos. O olhar que antes varria o mundo em busca de segurança, agora se fixa em um único ponto, para o alto. A virada acontece. O corpo, antes curvado pelo peso da própria vaidade, encontra um novo eixo. Ele solta o que restava de suas defesas. Não há mais negociação com o tempo, nem cálculos sobre o amanhã. Ele declara, com a voz embargada mas firme, que toda a sua expectativa agora repousa unicamente no Criador. O caos ao redor não desapareceu. Mas o centro de gravidade mudou. Ele não é mais um náufrago lutando contra a maré. Ele é alguém que finalmente encontrou a âncora certa. O refúgio não é um lugar. É uma presença que preenche o vazio que ele mesmo não conseguiu tapar. O silêncio absoluto quebrou. Davi não consegue mais conter o que queima em seu peito. Ele eleva a voz, um som áspero que corta o ar parado. Não é apenas uma oração, é um clamor desesperado. Lágrimas correm pelo seu rosto, pingando no chão de terra batida, marcando o solo com pequenas manchas escuras. Ele estende as mãos para o alto, não mais como um rei ou um mestre, mas como um viajante cansado que perdeu o rumo. Cada palavra é uma súplica por misericórdia. Ele admite a verdade que antes tentava esconder de si mesmo. Ele é apenas um estrangeiro, um peregrino de passagem nesta terra. Seus pés estão cobertos de poeira da jornada e seus ombros pesam com a exaustão de quem não pertence a este lugar. Ele não pede por riquezas, nem por poder, nem por glória. Ele pede apenas por um breve momento de alento. O fôlego lhe falta, o corpo treme sob a pressão da realidade. Ele implora que o Criador não ignore o som do seu choro. É uma cena de desnudamento total. O homem que antes construía impérios, agora se reduz a um peregrino que busca um abrigo temporário antes de seguir viagem. Ele ancora toda a sua existência na audição divina. O choro não para, a respiração é curta, mas o pedido é claro: que o fôlego de vida seja renovado, que a misericórdia alcance o viajante antes que a sua caminhada chegue ao fim definitivo. A jornada de Davi nos deixa uma marca clara.
A vida é curta demais para ser gasta acumulando sombras ou perseguindo o que não podemos levar. Ele aprendeu, da maneira mais difícil, que o peso que carregamos se dissolve quando paramos de tentar controlar o inevitável. O que sobra quando tudo falha não são as posses, mas a nossa conexão com o Criador. O que é terreno passa, mas a relação com Deus é a única âncora que permanece firme. Agora a pergunta fica com você. Onde você tem colocado sua esperança? Se este estudo ajudou você a enxergar a vida de uma forma mais leve e espiritual, inscreva-se no canal. Continue acompanhando nossas explicações profundas da Palavra de Deus. A sua caminhada não precisa ser feita sob o peso do medo. Escolha o que é eterno e caminhe com propósito.